Olá novamente a todos. Nesse vídeo nós vamos falar de mais um assunto extremamente complexo, mas que nós vamos tentar simplificar alguns conceitos para facilitar o trabalho nas empresas. O assunto é a precificação de produtos. O primeiro e mais assim, o primeiro ponto que nós devemos tomar bastante cuidado é a separação entre o preço de compra de um produto e o seu respectivo preço de venda. A maioria das empresas praticam, muitas vezes de forma cega, um markup estabelecido que é utilizado normalmente naquele mercado. Então, provavelmente, a tua empresa pode estar entre esse grupo de empresas que pega um determinado produto e multiplica por 2 vezes, por 2, 3 vezes, 2 vezes e meia o valor de compra desse produto. Essa é uma simplificação da forma de precificação que muitas empresas utilizam, mas fazendo isso, nós incorremos em uma série de riscos que precisam ser trabalhados. Tá? Imagine uma situação que aconteceu com um cliente de grande porte, imenso, e um cliente de pequeno porte, com um dono somente, que nós auxiliamos de forma, inclusive, gratuita, trabalhando em pró da... Um cliente que trabalhamos com apenas um profissional, somente o dono, trabalhando juntamente com um profissional. O que essas empresas fizeram? Essas empresas entraram em contato com seus fornecedores e conseguiram uma negociação muito interessante para conseguir descontos para seus clientes. Imaginem a situação. Imagine que uma empresa, então, vendia um produto a R$200 por comprá-lo a R$100. Então, ela comprava a R$100 e marcava com 2 vezes, vendendo esse produto, então, a R$200. Essa empresa realizou uma negociação muito grande com o fornecedor e conseguiu comprar por R$80, um desconto de 20% no preço de compra. Consequentemente, essa empresa aplicou de forma totalmente cega a multiplicação por 2, o markup por 2. E, naturalmente, o valor de venda desse produto caiu para 160. Na primeira situação, a empresa ganhava R$100 por venda de produto. Na segunda situação, o ganho bruto caiu de R$100 para R$80, porque ela multiplicou por 2 e começou a vender o produto por R$160. Consequentemente, o lucro bruto caiu e as vendas não aumentaram como o esperado. As vendas se mantiveram praticamente iguais. Como resultado, o resultado, então, de lucro bruto na venda desse produto caiu em 20%. Isso aconteceu com uma empresa de grande porte e com uma empresa muito pequena. O mesmo tipo de problema. Então, nós precisamos entender que o preço de venda não tem nada a ver com o preço de compra. Imaginem que esse produto lá de R$100, por algum motivo, a empresa conseguisse comprar, fazer a aquisição da empresa que fazia a venda para eles. E aí ele conseguisse ampliar de forma realmente significativa a margem, comprando, por exemplo, por R$30 esse produto que ela comprava antes por R$100. Estou dando só um exemplo bem dilatado para que a gente possa entender a situação. Ao comprar a R$30, a empresa vai dobrar o preço e vai vender esse produto apenas a R$60, sendo que há pouquíssimo tempo ela conseguia vender bem esse produto a R$200? Claro que não. A gente precisa trabalhar com a percepção de valor da nossa
clientela, do nosso perfil de cliente. O mesmo acontece se for o contrário. Se por acaso o único fornecedor que nós conseguimos comprar naquele momento, por questões financeiras, por contatos, enfim, qualquer que seja o problema, a empresa comprasse esse produto que ela vende a R$200, ela comprasse por 250. Ela iria comprar esse produto e vender a R$500 no mercado? Também não. Esse produto provavelmente sairia do mix porque ela não teria capacidade de concorrer com o mercado. Então é muito importante a gente entender que o preço de custo não tem nada a ver com o preço de venda. Nós devemos trabalhar o preço de venda em relação à capacidade de absorção do preço no mercado. Nós utilizamos conceitos de um economista holandês que definiu uma técnica chamada de elasticidade de preço, que desenha mais ou menos uma parábola que está apresentada aqui nesse slide que vocês podem ver. O que esse slide representa? De um lado, do lado esquerdo da parábola, nós temos uma situação em que a empresa vende os produtos com um valor muito alto. Consequentemente, ela vende uma quantidade muito baixa. Então, um valor muito alto, um lucro muito alto, vezes uma quantidade muito baixa, dá um resultado total ainda longe do ideal. O oposto também acontece. Se a gente coloca um preço muito barato com uma margem muito barata, a gente vende uma quantidade muito maior, mas essa quantidade muito maior vezes a margem de contribuição, que ainda é pequena, o resultado final também não é o ideal. Vocês podem ver que então existe um ponto nessa parábola. Essa parábola é simplesmente uma representação que fica mais fácil de explicar para vocês. Não é exatamente uma parábola que funciona essa técnica, mas a parábola representa muito bem a situação. Existe um ponto máximo nessa curva em que a gente tem um preço ideal para um determinado perfil de cliente, um determinado mercado, e uma quantidade ideal a ser vendida. Dessa forma, a gente consegue alcançar o lucro máximo no topo da rentabilidade desse produto. O que é importante a gente entender, então, é que para cada produto e para cada local existe uma precificação ideal. Não que a empresa vai ter produtos com preços diferentes em várias unidades diferentes, o que eu já até pratiquei em alguns momentos, mas com essa questão de com essa questão de implementação do Omnichannel, todas as pessoas podem comprar e trocar produtos, seja na internet, seja em alguma das lojas. Então a gente precisa padronizar a precificação para que todos consigam trabalhar esses conceitos. É importante, então, a gente saber o preço ideal para cada produto a cada momento. Não se esqueçam disso. Um conceito básico da precificação é esse. Não existe relação entre preço de custo e preço de venda. Preço de venda é determinado pelo mercado e aí você verifica qual a sua margem que você tem para trabalhar e você analisa se você vai ou não trabalhar com aquele produto no mix naquele momento, com o fornecedor que você tem. A análise é contrária, tá ok? É o contrário do que a gente utiliza normalmente. Então a gente verifica o preço de venda, observa o preço de custo e analisa se a gente vai trabalhar ou não com aquele determinado produto. Pensem nisso, comecem a utilizar isso na vida real de vocês e espero que vocês consigam perceber que isso pode alavancar muito a margem de negociação dos principais produtos que vocês vendem, tá ok? Sucesso a todos e um grande abraço!